ceia, culto da Eucaristia, culto do testemunho memorial de Jesus. E eu acredito muito que esse tempo ele é uma espécie de sensibilização dos nossos afetos, né? A gente vem sempre no primeiro domingo do mês com esse sentimento. Pelo menos eu vejo assim, entendo assim. Quando a gente faz esse ritual da ceia, da comunhão, é uma espécie de sensibilização dos nossos afetos, daquilo que a gente acredita que pode tocar de novo o nosso coração e acender de novo a nossa fé. E não há nada mais bonito, intenso, da liturgia, do cerimonial da nossa fé do que um dia de Santa Ceia. Parece ter essa força, né, imagética, porque vai para além das nossas palavras. É um ritual, é uma liturgia, mas também ancora o corpo, o coração, e faz a gente se dar conta de que o testemunho de Jesus ele está presente também no nosso corpo, e que a gente também possa ser isso, essa encarnação, né? À medida que a gente come e bebe, a gente possa ser atravessado por esse sentimento. Eu preciso também encarnar esses passos, eu preciso também encenar essa vida. Você quer ficar em pé comigo nesse movimento de encontro, nesse movimento de pertencimento? A ceia é sobre isso, o testemunho de Jesus é sobre isso, é para a gente se perceber, é para a gente se olhar, é para a gente estar, é para a gente ser capaz de também se tornar uma presença de fé, de acolhimento, de esperança, uma presença que faz com que a gente coloque o nosso coração à disposição do coração do testemunho de Jesus. Eu preciso ser mais compassivo, eu preciso ser mais generoso, eu preciso acordar em mim esses sentimentos também que já estão aqui, de alguma forma, às vezes sutis, às vezes modestos, mas é o que nós temos, é o que está ao alcance das nossas mãos também. Deus, que essa celebração seja isso, enriquecida pelos afetos que atravessam a partir da mesa. A mesa é esse testemunho que nos convida a gente a olhar um reino que se faz através da amizade. A gente quer ser amiga e amigo do teu testemunho, dessa vida que nos inspira também a viver em comunidade. A mesa é esse lugar, não é da exclusão, é da inclusão. A mesa é esse lugar que faz com que a gente não se sinta incapaz, a gente não se sinta envergonhado, culpado, mas que a gente se sinta honrado, que a gente se sinta encorajado, que a gente se sinta impulsionado para viver a beleza dos teus afetos. Esse é o convite da Eucaristia, esse é o convite do reino de Deus. Todas as pessoas são bem-vindas à tua mesa. Todas as pessoas podem se sentir filhas e filhos amados. Eis aí o meu prazer, você é minha filha amada, você é o meu filho amado. Que esse sentimento possa ser isso em cada um de nós, e nós possamos nos converter a essa mesa, que é a mesa da amizade, que é a mesa da comunhão, que é a mesa do pertencimento, que é a mesa que nos hospeda como aquilo que a gente é, o que a gente pode ser, com aquilo que estamos diante das nossas mãos, e que assim a gente possa viver e ser inspirado para uma vida graciosa e leve, livre, na liberdade do amor. Que seja esse sentimento, que seja essa doçura e enternecimento a sedimentar o nosso coração e o caminho da nossa fé nessa celebração desse primeiro domingo de abril. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor.
nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é o novo presente. Vou reconhecer quão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado, a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente. Vou reconhecer quão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço. Pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço. Pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço. Por todo o bem que Ele faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos. A gente tem gratidão no peito, né? Independente das circunstâncias, independente das tempestades da vida, a gente guarda uma gratidão, porque a gente sabe que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, e a gente tem essa gratidão pela vida, por Deus. Vamos cantar a bondade de Deus com a Darlene e a Andréia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. A gente pode dizer isso nessa manhã? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, Tenho certeza disso. eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Você já provou isso? Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo Da bondade de da Deus. bondade Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, És fiel, todo Senhor. tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Tão bom. com todo fôlego, Senhor. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Ele não apaga
um pavio que apenas fumega, muito menos esmaga o caniço que está quebrado. A mesa de Jesus não é apenas para os vitoriosos, não, para os perfeitos. A mesa de Jesus é para todas as pessoas. Nesse instante, nós somos convidadas a termos um tempo de comunhão para o nosso café e assim nós nos encontrarmos, nos vermos, nos abraçarmos, estarmos juntos. Sou grato por tudo o que tenho. Vamos ficar em pé, cantar essa canção. O tesouro maior deste mundo
alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. O Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios, no coração, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Graças a Deus. Na noite que Jesus foi traído, era uma noite difícil, doída, uma noite amarga. Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo e eu o dou a vocês. Da mesma forma, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem este pão, vocês anunciam a minha morte, a vida que eu entreguei, que eu dei a vocês. Todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a minha vida ofertada a vocês, a morte do Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, essa manhã de tanta comunhão, uma comunhão que é doce como o pão, que é saborosa, revitalizadora como o vinho, que alegra a nossa vida como o vinho. Senhor, nós queremos reconhecer o Teu testemunho entre nós. Nós estamos aqui por causa do testemunho de Jesus, do Teu Filho Jesus, que nos foi dado. O mais humano de nós nos revelou o
Deus e nos salvou de uma vida esvaziada de sentido, de uma vida esmagada pela desesperança. O mais humano entre nós nos revelou um Deus que nos perdoa desde sempre, que nos liberta desde sempre, que nos ama desde sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Todos que estão aqui hoje podem participar conosco. Os nossos irmãos podem servir, por favor. Todos podem participar. É um cálice com um pão e com um suco de uva. Você fique à vontade. Não importa se você não é da igreja evangélica ou de uma igreja evangélica, se você é católico, se você é espírita, se você é ateu, se você não tem religião. Você é nosso amigo, nossa amiga, nosso convidado. Você é a nossa convidada, tá bom? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo Tudo que tens feito, Você pode trocar o seu cálice com alguém, que vais um gesto de partilha, de comunhão. Troque palavras. e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor, por tanto amor. Agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. As palavras são essas: isto é o meu corpo. A gente às vezes cria um problema quando fala, isso é uma metáfora. A gente cria um problema porque a gente faz um corte na intensidade do que Jesus está dizendo. Ele fala isso mesmo, isso é meu corpo. Porque o corpo de Cristo é a fonte que nos alimenta, é o seu testemunho, é a força do Evangelho. A força do Evangelho está no corpo de Cristo. E é isso que alimenta a nossa vida. Isto é meu corpo e eu dou a vocês. Vamos juntos comer? Aleluia. Aleluia, que bom. Que bom que nós temos o Evangelho para animar a nossa existência, a nossa fé, o nosso amor. Depois ele tomou o cálice e também usou palavras absolutamente novas. Ele disse, este cálice, ele está falando aqui de uma ceia que era pascual, a ceia dos judeus, em que eles celebravam a libertação lá do Egito. E ele diz, este cálice, ele é uma nova aliança. Na cabeça do judeu, o fundamento da aliança era cumprir a lei. Por isso vergavam de culpa, que a vida não cabe dentro de nenhuma lei, nem a de Moisés. Mas há uma nova aliança, é a aliança no meu sangue, do testemunho da vida de Jesus. Bebam em memória de mim, diz o Senhor. Vamos todos tomar o cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que bom, Deus, nós temos tanto amor. 2 milênios depois, emanando da vida de Jesus, do seu testemunho. Aleluia. E eles cantaram um hino, diz o evangelista. Vamos celebrar tanto amor. Vamos encher esse lugar de alegria, de festa. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre, te amarei. Aleluia! Te amarei. Eu canto em meu Rei dos Reis, ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto
príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Eu canto, Ele é o Rei dos Reis, ao Rei poderoso Deus. eu amo, que adoro, eu te dele eu me posso. Eu canto Ele ressurgiu, ao Rei que é digno, eu amo, que adoro, eu te dele eu me posso. Príncipe da paz. só por Ele eu viverei. Vamos cantar todo mundo a parte das mulheres. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Salvador, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém, que coisa boa. Podem sentar. Gente, nós nesse instante vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, e a gente sabe, início de mês, muita demanda, algumas contas que a gente precisa acertar e a gente precisa de você, precisa da tua colaboração, da tua ajuda, e a gente faz isso com a leveza que nos é devida. A gente sabe o quanto essa comunidade tem feito bem ao meu coração, ao teu coração. Então, a gente conta com isso, conta com o teu engajamento. É uma palavra tão utilizada ultimamente, né? Engajamento de rede social, engajamento em causas sociais. Então, a gente precisa do teu engajamento nesse momento. Você pode fazer a tua contribuição a partir do Pix, da nossa comunidade, que está aqui as informações. Você também pode fazer ali no nosso gasofilácio, que fica aqui no fim do nosso auditório. E também hoje, substituindo o nosso diácono Cícero, com o Igor ali, a partir da máquina de cartão, e fazendo com que essa contribuição possa ser essa tua mensagem também. Você pode dizer, é isso, conte comigo. A gente quer que você seja esse gesto, né, de
de presença também na tua comunidade, porque quando você oferta, quando você doa o teu dízimo, você está dizendo, conte comigo. E eu quero muito contar com você para que a gente consiga manter esse espaço, manter essa vocação, manter essa caminhada, manter esse lugar como isso, inspiração do Reino de Deus. Então a gente precisa muito da tua ajuda. Deus, a gente serve também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente faz isso porque a gente acredita que é possível manter esse projeto que é tão bonito, esse projeto que é tão intenso, esse projeto que é para isso, para tornar a nossa pessoas, e são essas pessoas que com um gesto que é do tamanho do seu coração, doando o seu dízimo, a sua oferta, a gente possa manter esse projeto, essa vocação, essa mensagem. Amém. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada temer, senão o correr da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada temer, senão o correr da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador, eu caçador de mim. Uau, né?
Que lindo, que bênção. O irmão Milton Nascimento abençoando a nossa manhã de Santa Ceia na voz do Cardozão. Graças a Deus. As nossas crianças, elas têm um encontro marcado. A Morgana está esperando por elas ali, para o tempo que elas terão de história, de ensinamento. Queridos, eu vou chamar a Raquel aqui. Eu fiz a Raquel e a Yolanda tirarem no para o ímpar quem vinha falar. As nossas mulheres têm se encontrado uma vez por mês, não é? E é um encontro que busca amizade, comunhão. E eu soube que o último foi muito bom, né, Raquel? Fala pra gente aí, faz esse convite, pessoal. Oi, gente. Olha, pois é um convite muito especial que nós mulheres resolvemos nos mobilizar para termos um encontro. Já aconteceu o primeiro. Então é um tempo muito precioso que a gente pode estar junto. A gente riu, a gente chorou, a gente brincou, a gente comeu. Foi um tempo muito especial. Então todas as mulheres são convidadas. O nosso próximo já está marcado para o dia 27, que é um sábado à tarde, às 17 horas. Depois a gente vai divulgar o endereço. Mas todas as mulheres estão convidadas e convocadas para estarem juntos com a gente nesse momento maravilhoso. Viu? Ei, Raquel, mas vai ser na casa de uma pessoa da nossa comunidade. Já está marcado, né? Já está marcado o local, é só porque... A casa de quem? Da Bárbara, aqui a Bárbara. Bárbara e a Renata vão receber a gente ali na região da Beira-Mar, não é? É, né, na beira-mar. Aí o pessoal primeiro vai fazer uma corridinha de uns 15 quilômetros. Não, vai ter corrida não. A Renata é triatleta, meu. É meu sonho. E ela é. Que bom, né? Você sabe o que é triatleta? Meu amigo, vou te falar uma coisa, é um bocado de coisa, viu? É um bocado de bicicleta, é um bocado de natação, é um bocado de corrida. Você participou do Ironman que teve agora, né? Que foi, é uma maratona? Cansou? Cansou? É isso. Obrigado, Raquel. Gente, o aviso da Raquel é muito melhor do que o meu. Imagina. Olha, e aí os homens estão se coçando de inveja. E a gente, né? Pronto. Nós vamos nos reunir no primeiro sábado de maio. Os homens da Igreja Bethesda vão se reunir no primeiro sábado de maio. Vai ser também essa oportunidade de conversa, de comunhão, da gente estar junto. Nós vamos anunciar o espaço onde vamos fazer isso. É o primeiro passo, né? Eu já queria começar com um churrasco e tal, mas aí o pessoal, não, cara, calma. O Johnny é o cara que me acalma. Ele diz, calma, Elianai, vamos devagar. E aí, beleza, então vai ser num salão de festa, mas vai ter comida, né? Tem que ter comida também. E muita conversa. Mais do que nunca, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa casa, as mulheres, não só da nossa comunidade, mas as mulheres de Fortaleza, precisam que a gente se veja, que a gente compreenda a nossa masculinidade, numa época de tanta transição, não é? Então, não importa a sua orientação sexual, você é bem-vindo, todos nós vamos fazer uma conversa ampla, bonita, participativa. Vai ser bênção de Deus, tá bom? Então, tá marcado aí, primeiro sábado de maio, e as mulheres agradecem. Eu quero convidar você a um tempo de reflexão, um tempo para ventilar a nossa compreensão da vida, a nossa fé, para ventilar o nosso coração, as nossas emoções.
eu baseio a reflexão dessa manhã em um texto que é muito oportuno, que é o texto em que Jesus, ressuscitado, visita 2 discípulos a caminho de Emaús. É um texto que celebra na agenda cristã esse momento que estamos vivendo agora. Em Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Esse texto, além de oportuno, ele é um dos mais multifacetados da Bíblia. Há textos que são assim, são prismas, né? Quando você olha para eles, você vê tanta coisa, tantas faces, tantas cores, tantas possibilidades. Esse é um desses textos que parecem inesgotáveis, de sentido, de percepção. E eu propus um tema para abençoar a nossa manhã. Nunca é tarde demais para um milagre. Pensando nisso, vamos ler o texto? Eu uso aqui a tradução de Frederico Lourenço. E você pode acompanhar comigo. Diz assim: e eis que 2 dos discípulos, nesse mesmo dia, iam a caminho de uma aldeia que ficava a cerca de 60 estádios de Jerusalém, 12 quilômetros, cujo nome era Emaús, uma aldeia, um vilarejo. E conversavam entre si sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e foi caminhando com eles. Essa expressão é uma expressão de espanto. No entanto, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Jesus disse-lhes: que palavras são essas que trocais entre vocês, entre vós, enquanto caminhais? Pararam, desconfiados. O Frederico Lourenço diz que uma boa tradução também seria amuados, assim, inibidos, né? O que está acontecendo, né? Vixe, né? O que é isso que está acontecendo? E um deles, chamado Cleofas, que já teve referência dele em outro momento, em um dos evangelistas, ou Cleopas, respondeu: serás tu o único a visitar Jerusalém, que ignora os acontecimentos que lá se passaram nesses dias? Ele disse-lhes: que acontecimentos? Eles disseram-lhe: os referentes a Jesus de Nazaré, que era, aí os verbos, né, o Valdir Stornaga gosta muito desse texto, um pregador maravilhoso, todos os verbos conjugados no passado, olha só. Que era um homem, um profeta poderoso na ação e na palavra, diante de Deus e de todo o povo, como os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram-no. Nós esperávamos que ele viesse resgatar Israel. Mas, com tudo isso, já é o 3º dia desde que aconteceram essas coisas. Algumas mulheres do nosso grupo deixaram-nos confusos, porque foram ao sepulcro de madrugada e, não encontrando o corpo dele, vieram dizer que tinham visto uns anjos que afirmavam que ele vivia. Alguns dos que estão conosco foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Jesus disse-lhes: ó homens sem inteligência e lentos no coração para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Então Jesus hoje está dizendo para você: ó homem sem inteligência e lento. Não é uma frase boa de se ouvir, né? Mas está aqui no texto. Tardios de compreender, vocês não entenderam nada. E aí Jesus vai entrar numa briga racional que não vai levar a lugar nenhum. Ele vai falar e não vai dizer absolutamente nada à mente desses homens. Mas ele vai dizer assim, não tinha o Cristo de sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
O Cristo é uma expressão genérica, né? O Messias, o ungido. E começando desde Moisés e de todos os profetas, gente, 12 quilômetros interpretando as Escrituras. Interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam respeito. Ao chegarem perto da aldeia, para onde iam, Jesus seguiu adiante. E os outros insistiam com ele, dizendo: fica conosco, pois é quase de noite e o dia já está no fim. Fica, Senhor, já se faz tarde. Para pousar, faz em mim morar na permanente. Segunda voz. Fica, Senhor, meu Salvador. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando se pôs à mesa com eles, ele tomou o pão, pronunciou a bênção, e depois de o partir, deu o pão para eles comerem. Abriram-se os olhos deles e reconheceram-no. E ele tornou-se invisível à vista deles. Sumiu. Disseram um ao outro: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? A gente não entendeu nada, mas nosso coração parece que sentiu tudo. Levantando-se logo na hora, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que lhes disseram: o Senhor ressuscitou realmente, foi visto por Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer no momento de partir o pão. Amém. Eu quero orar com você mais uma vez, você me permite? Vamos orar juntos. Se você quiser fechar os olhos, talvez curvar a cabeça num gesto de quem se volta para o próprio coração. Senhor, nós desejamos esse tempo de palavra que pode despertar a nossa fé, que pode virar a chave da nossa compreensão, que pode nos ajudar a seguir bem, que pode trazer a presença divina entre nós. Senhor, nós desejamos que essa palavra chegue ao meu coração, ao coração de cada mulher, de cada homem que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu começo fazendo uma afirmação, e fiz essa afirmação na chamada, nos perfis sociais. A vida não seria possível sem milagres. A vida seria inviável, não fossem os milagres. Uma vida sem milagres não é possível. Acho que eu já afirmei bastante, né? E eu explico. Nós somos enredados em tramas tão fechadas, tão apertadas da nossa história. Somos submissos a uma genética, condicionados pela educação, limitados pelas escolhas que os outros fizeram sobre nós, escolhas que nos afetaram, conectados ao passado de nossas próprias escolhas, que até hoje reverberam e condicionam a nossa vida e destinam a nossa vida. Somos enquadrados em tendências e manias da sociedade, fabricados por modelos culturais de vida que a gente assume para sobreviver, para existir nessa sociedade. Somos assim tão enredados que chegamos facilmente à conclusão de que a vida nos empareda, que a vida ela nos enquadra, que a vida ela é uma quadradura, ela é quadriculada, nos coloca cada um em um quadrado que nos parece com muita frequência incontornável, insuperável, nos parece impossível a novidade. A gente
pode chegar à conclusão de que mudar não é possível, de que não vamos conseguir. Não escolhemos a família que nos educou e treinou emocionalmente e nos traumatizou também e encheu a gente de vícios e manias. Não tivemos a opção de nascer em outra época, sem as crises e amarras sociais do nosso tempo. Sentimos culpas que não se justificam e a gente sabe que elas não se justificam e a gente sente. Culpas falsas, essa sensação de dívida, que um pouquinho de reflexão leva a gente a dizer, eu não tenho culpa. Mas a gente sente. Nada podemos fazer para orientar a genética que definiu os limitadores do nosso corpo. Nada podemos fazer. Vivemos numa cultura em que, vivemos numa cultura em que, mesmo nós sabendo, que essa lógica de mercado que está aí é cruel, que ela aprofunda desigualdades, que ela destrói o planeta, que ela sabota o nosso futuro. Mesmo sabendo disso, nós nos sentimos obrigados a operar dentro dessa lógica de mercado, a entrar no mercado, senão a gente passa fome. A gente se sente impotente diante de políticas de ódio e de morte que nos cercam. É estúpido, é absurdo, é ignorante, é sem sentido, é irracional, mas está aí tumultuando a nossa vida em discursos de ódio, de racismo, misoginia, homofobia, discursos discriminatórios, terríveis. A gente se sente mesmo impotente diante de políticas assim. O mundo insiste em parecer um lugar hostil, injusto e inadequado para se viver bem. Com frequência, viver se parece com nadar contra a correnteza. Já fez isso no rio? Já tentou nadar contra a maré? Eu estava, há algum tempo atrás, nadando na praia, e numa equipe de natação, gosto muito do mar e de nadar, e a gente foi para o Poço da Draga, fazer aquele percurso até uma embarcação, né? Mara Hope, né? E maravilhoso, a ida, show de bola. Meu amigo, mas a volta. Aí a gente descobre por que a embarcação naufragou. A volta, meu amigo, a gente vem com a maré jogando a gente para o sentido oposto, o dobro do tempo, cansa, quase não chega. A vida parece assim para a gente, nadando contra a maré. Eu diria que mais, a sensação que a gente tem é de estar indo na direção contrária de uma multidão. Esse olhar cáustico, esse olhar pessimista, que dá a sensação de que estamos enredados pelo inevitável, pelo insuperável, de que não há nada para fazer, a não ser deixar seguir em frente, parece ser o que esses dois discípulos vivem. E eu gosto da expressão deles. Perguntados por Jesus o que aconteceu, eles afirmam: nós esperávamos que ele viesse resgatar Israel. Esperávamos. O que resta é o vazio das expectativas. Ou então, um gosto amargo, um gosto ácido, de que o que é bom estava no passado. Como a gente se defronta com isso, né? Essa nostalgia ácida, azeda, tóxica. O que era bom estava no passado. Uma outra insinuação do texto, o texto é cheio de insinuações, de sinais interessantíssimos. Uma outra insinuação do texto é o estranhamento que perfaz essa história. Né? Um estranhamento insistente dos dois discípulos. Alguém vai dizer que eles não reconhecem Jesus, eles estranham Jesus por causa da tristeza. Né? Alguém pode fazer essa proposta, inclusive em alguma versão do texto, né? De que os olhos estavam fechados de tristeza. Mas não é isso que o texto diz.
Não é disso que se trata. Na verdade, os olhos deles não veem Jesus do mesmo jeito que os olhos de Maria Madalena não viram. Não reconheceram o amado Rabi. Da mesma forma que os discípulos dentro de casa, quando Jesus entra na casa, também não o reconhecem. Da mesma forma em que, do mesmo modo, os discípulos na pesca maravilhosa, ao verem Jesus, ao virem Jesus, não o reconhecem, da mesma forma. Os olhos deles não enxergam Jesus, não porque eles estão impedidos pela tristeza, mas porque estão experimentando a dimensão mesmo da ressurreição de Jesus. Eu diria que o evangelista nos dá aqui, nessa experiência de estranhamento, de não reconhecerem Jesus, percebam, é o Jesus com quem eles andavam, é o Jesus que eles ouviram, que eles aprenderam, é o Jesus que lhes orientou, que eles viram fazer coisas maravilhosas. É esse Jesus, mas eles não o reconhecem. Esse estranhamento não é de uma incredulidade condenável, mas, repito, um dimensionamento da experiência da ressurreição. Parece que o evangelista quer nos dar esse caminhamento aqui. Olha que o que aconteceu aqui na ressurreição de Jesus não foi qualquer fenômeno físico, químico, biológico, foi algo diferente, algo fora do comum, foi algo estranho à nossa compreensão. Eu diria que o evangelista nos dá um dimensionamento da experiência milagrosa, da experiência que a gente tem com isso que a gente chama de milagre. O Cristo ressuscitado não foi um cadáver que voltou à vida, senão ele seria facilmente reconhecido. Tanto que o texto insiste em dizer que não foi. Tanto que ele aparecia e desaparecia dos lugares. A experiência é muito estranha, né? Que quando eles veem Jesus, já não veem mais. Não se trata de um defunto reanimado, mas de uma experiência, assim, como que diante de uma quimera, de uma visão alucinatória, de um sonho. Não é algo comum do ordinário, é algo diferente. Ele não é visto publicamente, depois da ressurreição. Todas as vezes ele é visto apenas na intimidade de raras pessoas. Raríssimas pessoas é que tiveram essa experiência. Assim como a ressurreição de Jesus não foi a reanimação de um defunto, o milagre não é um poder com o qual contamos para resolver nossos problemas. O milagre não é a respeito disso. O milagre não é um poder que você opera. O milagre não é um poder que a minha oração aciona. O milagre não é um poder que o rito faz acontecer, que pastores operam de maneira privilegiada. O milagre não é um poder que nos dá excepcionalidade para viver. O milagre, ele é um estranhamento do instante. Como se fosse ali, naquele instante, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente pensou, aquilo que nos encantou, aquilo que mudou a nossa vida, fosse uma brecha, uma fissura na parede da realidade. Essa realidade que nos empareda e diz para a gente, nada pode ser diferente, em algum instante tem uma fissura, e por ela a novidade entra. A gente chama isso de milagre. É um vazamento na estrutura da realidade que nos apresenta um novo, a reviravolta, a surpresa. O milagre é a estranha e maravilhosa forma como a vida contraria a morte e nos assusta. Milagre. Como os fracos resistem às forças opressoras. Como a generosidade subverte a lógica egoísta. Como os novos começos surpreendem os fracassos. Acabou. E
inesperadamente, tudo parece recomeçar. Como uma nova ordem diz não à ruína. Como o perdão vence o ressentimento. Como Jesus vive depois de ter sido assassinado. Ele vive. Cadê ele? Já sumiu, mas está vivo. Eu sei que ele está vivo. Como os pobres deste mundo se tornaram seus protagonistas. Ora, quem diria que o Chico da Matilde, sabe quem é? Quem diria que o Chico da Matilde, pescador e jangadeiro, nascido no vilarejo de Canoa Quebrada, se tornaria o maior símbolo da resistência cearense ao poder imperial e um grande líder abolicionista? Eu estou falando de Dragão do Mar. Quem diria que o filho de uma mulher analfabeta, vindos do sertão pernambucano, de Garanhuns, para sobreviverem em São Paulo, metalúrgico, se tornaria o presidente da República do Brasil, eleito 3 vezes. Eu falo de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem diria que uma mulher negra, nascida em um seringal do Rio Branco, sabe o Rio Branco? Aquele estado que a gente desconfia que não existe, que é só um mito. O pessoal do Rio Branco me perdoa. Mas isso é um preconceito terrível. Que de um seringal do Rio Branco, alfabetizada aos 16 anos de idade, empregada doméstica, se tornaria uma das lideranças políticas mais importantes do Brasil. Eu falo de Marina da Silva, ministra do Meio Ambiente. Quem diria que um homem negro, num país colonizado e dominado por europeus, criado na periferia, excluída e apartada da elite branca, depois de 20 anos presos, se tornaria o primeiro presidente negro da África do Sul, o líder do fim do apartheid? Eu falo de Nelson Mandela. Estranho, né? Estranho, milagre. Outro aspecto curioso dessa narrativa, que nós acabamos de ler, é o aspecto acidental, indeterminado, aleatório, do acaso, do que aconteceu com esses discípulos ao encontrarem Jesus. Porque é uma história que não fez deles lideranças importantes. Quem sabe desses 2 discípulos? Anônimos. Eles não acrescentaram nada a história, absolutamente nada. Quando chegaram para contar para os discípulos, antes deles contarem, eles iam falar, Jesus está vivo. Aí eles falaram, nós já sabemos, Jesus está vivo, todo mundo comprovou, um monte de gente viu. E eles, nós também vimos. Então, o que eles experimentaram não acrescentou. Essa história tem um aspecto acidental. Há uma coincidência aqui, uma coincidência linda que nos diz do que é feito o milagre. A história do milagre é a história de uma coincidência. Uma obra maravilhosa do acaso, que rompe o nosso pessimismo. E mais outro aspecto, uma outra insinuação do texto, que eu acho que você deve ter percebido, e que me encantou quando eu meditava nesse texto, é que esse texto ele tem 2 narrativas. Tem 2 histórias paralelas. 2 narrativas que acontecem paralelamente na mesma história. A primeira narrativa é a narrativa em que o olho não vê o Cristo ou o estranho companheiro. É a narrativa em que não há inteligência o bastante para entender a Bíblia. Para entender a Bíblia tanto quanto a realidade mostra. Não há inteligência bastante para não acreditar que a Bíblia aponta uma outra compreensão. Eu diria que é uma narrativa que acontece numa dimensão ordinária, sabe? Do curso natural das coisas. Olhando bem, é só isso mesmo? Olhando bem, não há o que esperar? Olhando bem, não há no que acreditar? Calculando direitinho, acabou? Bora para casa?
Tem essa narrativa que acontece aqui, mas paralelamente a ela, há uma outra narrativa, que eu diria que é uma narrativa misteriosa, que acontece no coração. Uma primeira narrativa é a narrativa da superfície, do que se vê, do que se toca, do que se entende, do que se pensa, da realidade que parece emparedar e roubar qualquer expectativa de novidade, mas há uma outra narrativa, ela é misteriosa. Nessa narrativa, independente do que aquele estranho diga, há um sentimento, há uma intuição, há algo que queima o coração, não é isso que eles dizem? Quando ele nos falava pelo caminho, o nosso coração ardia. Há uma outra narrativa acontecendo ali. Uma narrativa em que o tom da voz fala mais do que as palavras organizadas de um discurso. Em que os cheiros, os sentimentos, as sensações, a presença, ainda que misteriosa e estranha, ela é mais significativa do que o conceito. O conceito mesmo parece que não acrescentou nada para eles, mas ardia o coração quando eles caminhavam com aquele estranho. E quando as duas narrativas se cruzam, a da superfície encontra o mistério do coração, quando as duas narrativas se encontram, quando as duas narrativas se cruzam nesse ponto fugidio, né? Nesse ponto fugaz, inapreensível, porque quando eles veem, já não veem mais. Quando eles olham, já não enxergam mais. E tudo já está compreendido. É nesse momento que o estranho íntimo desaparece. O milagre, eu diria, olhando para essa história, ele é esse instante fugidio, que a gente não consegue segurar. A gente quer, mas a gente não controla, a gente não segura. Ele é um instante fugidio, fugaz, efêmero, acidental, não segue um critério, mas ele é decisivo. Ele reorienta as nossas vidas. Ele vira a chave. Ele dá outro destino, ele dá outro caminho. E aí eles têm que voltar para Jerusalém correndo e avisar o que aconteceu com eles quando o pão foi partido por Jesus. É a estranha percepção de que mesmo depois de morto, Jesus está vivo entre nós. Aí eu lembrei da crônica, pequena crônica de Clarice Lispector. O milagre da folha. Olha que lindo. Não. Nunca me acontecem milagres. Ouço falar, e às vezes isto me basta, como esperança, mas também me revolta. Por que não a mim? Porque só de ouvir falar, pois já cheguei a ouvir conversas assim sobre milagres. Avisou-me de que, ao ser dita determinada palavra, um objeto de estimação se quebraria. Meus objetos se quebram banalmente e pelas mãos das empregadas. Até que fui obrigado a chegar à conclusão de que sou daqueles que rolam pedras durante séculos. Uma referência a Sísifo, o mito de Sísifo. Rolam pedras durante séculos. E não daqueles para os quais os seixos já vêm prontos, polidos e brancos. Bem que tenho visões fugitivas antes de adormecer. Seria milagre. Mas já me foi tranquilamente explicado que isso até nome tem. Sidetismo, capacidade de projetar no campo alucinatório as imagens inconscientes. Milagre, não. Mas as coincidências. Vivo de coincidências. Vivo de linhas que incidem uma na outra e se cruzam. E no cruzamento formam um leve e instantâneo ponto. Tão leve e instantâneo que mais é feito de pudor e segredo. Mal eu falasse nele, já estaria falando em nada. Já foi. Mas tem um milagre, sim. O milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos.
A incidência da linha de milhares de folhas transformadas em uma única, e de milhões de pessoas, a incidência de reduzi-las a mim. Isso me acontece tantas vezes, que passei a me considerar modestamente a escolhida das folhas. Com gestos furtivos, tiro a folha dos cabelos e guardo-a na bolsa, como o mais diminuto diamante. Até que um dia, abrindo a bolsa, encontro entre os objetos a folha seca, engelhada, morta, jogo-a fora. Não me interessa feitiço morto como lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia, uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. E eu quero terminar fazendo 2 pedidos a você. Nunca é tarde demais para contrariar a indiferença e fazer alguém deixar de ser um estranho no mundo. Nunca é tarde demais. O companheiro é estranho, as suas palavras professorais são chatas, mas sua voz e companhia queimam o coração. Ao chegar em casa, qual seria o curso natural? Cada um cuida da sua vida. E ele segue em frente. Mas eles ousam dizer, fica conosco. É a hospitalidade. A hospitalidade é a arte de operar o milagre do amor no mundo. É a hospitalidade. A arte de contrariar o egoísmo, o individualismo, a indiferença, que é muito mais útil, muito mais produtiva. A hospitalidade não é produtiva, a hospitalidade é revolucionária. Os discípulos ousam convidá-lo para ficar com eles aquela noite, e o estranho se torna um íntimo. A hospitalidade é a arte de fazer isso possível. Eu gosto muito da advertência bíblica aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Da hospitalidade, diz o escritor aos Hebreus, não vos esqueçais, pois através dela alguns hospedaram anjos sem o saber. Um milagre. Eles amam um estranho, e Jesus está mais vivo do que nunca. Eles praticam a hospitalidade, fazem um estranho deixar de ser estranho, e Jesus ressuscita entre eles. Segundo, e finalmente, nunca é tarde demais para coincidirem o espanto e o óbvio, o maravilhamento e o banal, o encantamento e o comum. É no Pequeno Príncipe que Antoine de Saint-Exupéry nos premiou com uma das frases que a gente conhece tão bem. Talvez conheça tanto quanto a gente conhece a Bíblia. Ele diz assim, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A experiência narrada ao final, ela é decisiva. Ela muda o rumo da história. Concordam comigo? Estavam voltando, estavam desistindo. O caminho era de desencanto, de abandono, de nostalgia ácida. O caminho era de desistência, não tem para onde ir, não tem o que fazer. O poder imperial é insuperável. O evangelho acabou. A graça acabou, o projeto não tem mais chance, fim. Nós somos poucos contra muitos, fomos esmagados, mas aquela experiência fugidia, instantânea, inapreensível, impossível de ser segurada, de ser controlada, de ser operada, de ser dominada, aquela experiência do instante muda tudo. Eles voltam para Jerusalém, eles têm o que dizer, eles voltam a crer, voltam a ter fé, voltam a ter esperança. O nome disso é milagre. Agora, essa esperança que eles têm, essa experiência que a gente chama de milagre, ela não tem nada de poderosa. O texto não deixa a gente ver o Cristo ressurreto como um troféu de superioridade, de poder. O meu Cristo está vivo, o seu Deus está morto. Não.
Ela é fugidia. Eles dizem, está vivo. Cadê? Ah, mas está vivo. Morreu, mas está vivo. Foi assassinado, mas está vivo. Foi esmagado pelo império, mas o Evangelho faz dele Deus entre nós, Emanuel, vivo. Ela é uma experiência delicada, afetuosa, é frágil, é fugidia, não é posse inquestionável, é a força do coração, é a visão reencantada no óbvio, o pão que parte. Gente, quantas vezes eles viram alguém partir o pão? Mas dessa vez, eles viram Jesus quando o pão foi partido. Essa coincidência do espanto, da admiração com as coisas comuns da vida, é que são as brechas, as fissuras nas paredes da realidade que podem nos anunciar um novo tempo na vida. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo, em oração. Desde então, sempre que alguém reparte o seu pão com os outros, faz Jesus viver novamente. Desde então. Vamos fazer uma oração, dessa vez a partir da palavra. É possível que você tenha chegado aqui hoje, carregando, arrastando sobre os seus ombros esse sentimento de emparedamento da vida, da realidade, se sentindo enredado nas tramas da história, da cultura, dos traumas, das decepções, da frustração, sentindo-se incapaz de experimentar o novo, pois eu quero te convidar a converter o seu coração ao estranhamento, ao mistério. Você quer experimentar a presença de Deus na sua vida? Essa presença não será dominada, operada, articulada. Deus não está num tubo de ensaio, não está na mão do pastor, não está nas paredes da igreja. Deus é o vento que sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É a experiência que a qualquer instante pode surgir na sua vida e reorientar quem você é. Uma palavra que você já ouviu tantas vezes, mas que nesse dia foi o Aleph, né? O ponto através do qual você enxerga tudo. Você vê todas as coisas e os olhos dilatam e o coração quebranta e você diz: milagre, ressurreição, aleluia. Vamos fazer essa oração com a canção do pastor Márcio Cardoso. Se você quiser fechar os olhos. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada, eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar pra aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa
força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. É o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, viva entre nós, e o amor incondicional do Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam provados por cada um de nós e através de nós por outras pessoas. Aquele que acredita, diga amém. Amém. Deus te abençoe. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar.